O Lula estaria descontente, rapaz, com as dificuldades aí para governar. Que dificuldades? Bom, tem a impotência aí diante do Banco Central, não consegue mexer na taxa de juros de jeito nenhum, Banco Central independente, né? E tem também a questão da Câmara dos Deputados, orçamento secreto, tá difícil de aprovar qualquer coisa lá. Ele tentou passar as reformas que ele queria, viu que não tinha base parlamentar para isso e entendeu que não ia ganhar nada. Ana, o governo Lula talvez não esteja indo tão bem. E a avaliação, talvez, quem sabe, numa dessas, seja do próprio Lula. Ah, de onde você tirou isso? Da Mônica Bergamo. Lula está ansioso e triste, com dificuldades para governar. O presidente enfrenta hoje realidade diferente de seus mandatos anteriores. E a questão que está colocada aqui, quando você lê o relato da Mônica Bergamo, o que você percebe é que o Lula pega um país com autoridade e as atribuições do presidente da República esvaziadas. Porque foi isso que o bolsonarismo fez nas suas guerras institucionais. Quando tem esses embates entre presidência da República e Supremo Tribunal Federal, entre presidência da República e órgãos de controle, quando tem essas necessidades do presidente da República, e isso é o mais importante, de permanecer no cargo sem sofrer o impeachment, o Congresso vai ser empoderado num momento de barganha muito intensa, né? E tá aí, o presidente hoje manda menos. Não define nem a política econômica, porque o Banco Central é independente, não define nem a taxa de juros. Resta, portanto, a lamentação, colocada no título da Mônica Bergamo. E nesse ponto, eu recorreria ao Vladimir Safatliana, que vai contar pra gente que essa tem sido uma história comum na América Latina. Olhe para o caso do Chile, que elegeu lá um jovem, o Boric, da esquerda, não conseguiu passar as reformas que ele pretendia. Talvez a gente esteja diante de um caso parecido aqui no Brasil. Bora ouvi-lo no ICL, na sequência, doutora Ana. Coalizão, onde a coalizão não funciona, simplesmente. Um governo de coalizão em que a coalizão não funciona. Quer dizer, o governo dá tudo que o Congresso quer. Cada emenda, cada arrego, cada bondade, cada pingadinho de dinheiro, e o parlamento entrega o quê? Porra nenhuma. Até na hora de votar um projeto de lei das fake news lá, você põe em votação num dia e tira no mesmo dia, porque sentiu que não ia ter o apoio. Foi isso que aconteceu. Então tem dificuldade, sim, o governo Lula na Câmara. Vamos lá, Vladimir. Ou seja, a gente paga o preço de ter que montar um governo de grande coalizão. Eu digo pagar o preço, porque isso significa você ter que negociar continuamente no interior do governo uma série de forças que são forças heteróclitas, não são forças que estão querendo a mesma coisa, elas querem coisas muito diferentes. Isso com a promessa de que se o governo precisar de algum tipo de maioria parlamentar, ele terá. Só que o que está sendo visto é que, na verdade, ele não tem esta maioria. Ou seja, você entrega tudo e não recebe nada, mais ou menos esse o paradoxo. Eu insistiria que isso já está acontecendo, aconteceu em vários outros países latino-americanos. São governos de esquerda que procuram fazer grandes alianças para garantir governabilidade. Foi assim no Chile do Boric, foi assim nos primeiros meses do Petro, do governo da Colômbia, e os resultados são todos os mesmos. Você não consegue fazer passar aquilo que você necessita passar. Então é simplesmente só uma maneira de travar governos. Você tem várias alternativas nesse caso. Por exemplo, a alternativa do Boric foi até o suicídio, ou seja, foi tentar sustentar isso até o momento em que o governo começa a ser obrigado a aplicar pautas que não são pautas de um governo de esquerda. Por exemplo, o governo Boric tem uma política de segurança, de combate ao narcotráfico, que não deixa nada a dever a um governo tradicional de direita. Portanto, agora, você tem outras alternativas, por exemplo, o governo da Colômbia, o governo Petro, ele resolveu efetivamente terminar com a coalizão. O caso da Colômbia é importante a gente olhar, porque mostra que conciliação demais também gera desentendimento, gera problema e gera guerra. Conciliação demais gera guerra. A Colômbia parece que aprendeu isso. O Brasil, rapaz, tá tendo aulas a respeito disso aí faz séculos, tá? Literalmente, a gente teve séculos para aprender, não aprendeu ainda.
ele tentou passar as reformas que ele queria, viu que não tinha base parlamentar para isso e entendeu que não ia ganhar nada. Então, ele terminou a coalizão, ele reconfigurou o seu governo e falou, não, a gente vai agora ganhar na rua, a gente vai partir para a mobilização direta. Por mais que isso possa ter problemas, eu diria que há uma vantagem nesse tipo de processo. Porque quando você vai abrindo mão de tudo que você significa para conseguir alguma coisa, no final não consegue nada, você fica sem nada, ou seja, você desmobiliza radicalmente a sua base, certo? E você ainda não consegue entregar nada concretamente. Porra, essa fala aí é muito foda, Ana. Sério, você ouviu isso? Do Vladimir, lá no ICL? Então, assim, fica tentando conciliar com esses caras, não consegue entregar. E tem um custo, que é desmobilizar a base, que poderia pressionar e fazer acontecer. Então, aqui a gente tem algumas questões nas quais pensar. Primeiro, a primeira coisa que eu queria adicionar, e aí vou ouvir a Ana, é que me parece haver um desejo geral de ruptura em todo o espectro ideológico. A direita maluca babando na frente do cartel me parece querer ruptura. E a fala do Vladimir me inspira ruptura. Doutora Ana, continua a fim de conciliar muita coisa? Olha, eu vou começar defendendo a conciliação, mas eu já adianto que acho que eu não vou terminar defendendo, não. Veja, nós chegamos até aqui precisando de conciliação. Falávamos lá atrás, antes das eleições, em frente ampla, em ampliar de fato, né, as alianças e estabelecer possíveis relações aí para que a gente conseguisse enfrentar um grande e seríssimo inimigo em comum. Mas esse estado, já se falava lá, era um estado bastante delicado e frágil. Não era uma aliança muito estável, não eram alianças, né? Porque tem alianças e alianças aí, né? Mas não eram todas alianças muito estáveis. A gente, de fato, ainda corre um sério risco, a gente ainda tem muita instabilidade na nossa democracia e a falha dessas alianças aí, a falha dessas coalizões são só um sintoma disso, né? Agora, o que fazer? De fato, a situação posta é essa. As coalizões não estão... E aí eu concordo plenamente. As coalizões não estão funcionando. Quer dizer, tem um monte de gente que... Tamo junto, hein? Depois passa lá em casa, hein? Né? Tamo aí, é isso aí. Mas fazer de fato a coisa não está rolando, não está acontecendo. E aí o que se faz diante disso? Veja, aí é minha vontade é falar, então rompe, então manda a merda, fala, vamos fazer aqui, dane-se a coalizão, quer, não vai fazer, então beleza, acabou a paz e amor aqui, acabou o negócio, vamos fazer. Meu primeiro impulso é dizer isso. Por outro lado, diante da conjuntura, o que sobra se você faz isso? Você consegue peitar daí? Porque aí acabou a paz e amor, acabou amigo, e aí é pau para todo lado. Aí é briga de foice no escuro. Eu tenho lá minhas dúvidas de que a gente sobrevive a essa briga de foice no escuro. Mas, não sei, alguém apagou a luz e acho que a coisa vai rolar.